aqui nos nossos estúdios nós temos a doutora Margarida Dutra. Ela é médica, nefrologista, líder do Serviço de Nefrologia do Hospital Português, e cumprimento os amigos da Excelsior. Boa tarde, doutora. Boa tarde, ouvintes da Rádio São Paulo. É um prazer estar aqui, poder falar com vocês, esclarecer alguns aspectos das doenças renais, principalmente com vistas a medidas preventivas. Perfeito, isso é muito importante. Temos muita alegria e satisfação em recebê-la aqui no nosso programa, doutora. E sabemos que para o público em geral, muitas vezes falar de nefrologia chega a ser uma expressão pouco comum. Alguns outros, naturalmente, que já são pacientes, têm essa expressão mais próxima ao seu dia a dia. Eu queria que a senhora tratasse exatamente isso. Nefrologia tem a ver exatamente com a questão renal, não é isso? Exatamente. Por favor, me diga alguma coisa assim. Bom, nefrologia realmente é uma especialidade relativamente nova. Sim, senhora. Né, e trata do estudo das doenças renais. Então, vou falar alguns nomes, talvez não muito conhecidos, das glomerulonefrites, doenças imunológicas, cálculos renais, hipertensão arterial, apesar de o cardiologista falar tanto, mas os maiores avanços na hipertensão, os maiores estudos foram realizados por nefrologistas. E um aspecto muito importante é a insuficiência renal crônica ou a doença renal crônica, que leva as pessoas a precisar, nos estágios mais avançados, da chamada terapia renal substitutiva, seja a hemodiálise, a diálise peritoneal ou o transplante renal. Muito bom, muito bom. Doutora Margarida Dutra, médica nefrologista, líder do Serviço de Nefrologia do Hospital Português. É muito preocupante essa questão renal. Para nós outros que não somos da área médica, mesmo pessoas com maior esclarecimento, quando se fala em questão renal, é alguma coisa assim, tipo que preocupante, a tensão em casa. Eu queria que a senhora me falasse o que é uma doença renal crônica, se a pessoa tem sintomas que apresentam e que denotam esse quadro. Me fala um pouquinho sobre isso, doutora. A doença renal crônica, atualmente, tem sido considerada a epidemia do século. Por quê? Hoje as pessoas vivem mais, né? Melhor o controle das doenças infecciosas, a longevidade realmente tem aumentado. Sem dúvida. E aí, à medida que o tempo, a idade vai avançando, então a gente tem duas condições que são as principais causas que levam à doença renal crônica. Pois não. Em primeiro lugar, a hipertensão arterial, que é a principal causa que levam pessoas a precisar de uma hemodiálise, por exemplo. E segundo, a diabetes mellitus. Por esta razão, a Sociedade Internacional de Nefrologia, da qual eu faço parte, criou o Dia Mundial do Rim para alertar tanto a população quanto o governo do risco dessas doenças, que levam, além do sofrimento para os pacientes, elevados custos na saúde pública. Para o senhor ter ideia, atualmente no Brasil, cerca de 90 mil pacientes realizam algum tipo de diálise, 90% é hemodiálise, mas estima-se que 10 milhões de pessoas têm algum grau de insuficiência renal. E o pior, essas pessoas não sabem. Esse é que é o detalhe, né? Então a importância... Só quando a coisa se agrava, chega a um ponto extremo, quase, é assim? Exatamente. Eu não conheço, mas é assim. Só quando chega a um ponto extremo é que a pessoa... Essas doenças podem cursar silenciosamente. Esse é que é o maior perigo, não? Então tem algumas pessoas que, vamos dizer, seriam o grupo de risco. Seriam os hipertensos, os diabéticos, pessoas que têm parentes fazendo diálise. Um histórico familiar, não é, doutora? Histórico familiar e doença renal, porque aí tem uma doença hereditária chamada doença renal policística. Obesidade hoje tem a ver com isso, tabagismo. Então, a sociedade... Drogas tem a ver, sim. Drogas listas, bebidas e coisas assim? O que a gente sabe realmente é que o uso exagerado
por exemplo, de anti-inflamatórios no hormonal. Isso pode lesar irreversivelmente os Olha aí, hein, rins. doutora? Para quem não sabe, hein? E para os jovens, eu gostaria de fazer a seguinte alerta. Por favor. Tem sido muito utilizado, principalmente nas academias e no culto senhora. à beleza, os anabolizantes. Terríveis. Essas pessoas às vezes também fazem exercício até exaustão, aí também usam anti-inflamatórios. Então, esta já é uma causa cientificamente comprovada de insuficiência renal. Eu particularmente conheço 2 pacientes que entraram em diálise pelo uso de anabolizantes. Então, isso é um problema e a gente tem que chamar a atenção. Verdade. É um alerta muito importante que a senhora faz, porque é um tema delicado, a senhora bem disse, é um tema recente. Quer dizer, o avanço dos estudos vem mostrando isso. Porque habitualmente se tinha assim, as pessoas que tinham problemas de rim, elas vinham apresentando isso com a idade. E a senhora me trouxe um item que realmente eu queria conversar um pouquinho mais. Há jovens com problemas sérios nos rins, e não somente por uma hereditariedade ou por uma questão de enfermidade, provocado por um modismo de querer ser atleta ou coisa assim. Isso é muito marcante pelo que eu vejo. Exatamente. Tem um trabalho. As academias têm uma responsabilidade muito grande. Com certeza. Vamos cuidar, vamos malhar, vamos ser jovem, sem dúvida, é sempre muito bom. O jovem passa sempre essa ideia de saúde, mas não vamos ter a falsa saúde, o falso corpo atlético a partir de anabolizantes, hein, doutora Margarida Dutra? Exatamente. É um alerta. É um alerta. Isso tem trabalho científico já publicado e chamando a atenção. Pois não. A gente tem o hábito, doutora, de disponibilizar os telefones 3328-1010, 3328-7666. É a primeira vez que a senhora vê o nosso programa, não é? Eu já vi umas 2 ou 3 vezes antes. Aqui no programa? Sobre transplante, né? Horários, não é? Foi. Mas aqui no nosso, seja muito bem-vinda. E vamos atender agora na linha 2, Jeová, a Marivalda. Ela está no bairro de Paripe. Marivalda, boa tarde. Boa, tudo bom? Tudo, e você? Eu tô da paz, graças a Deus. Nós que Deus todos. abençoe todos vocês aí. E essa Amém, festa a você maravilhosa, também. que é disso que a gente precisa. Pois não. Deixa eu perguntar, 2 perguntas só. Eu queria saber ainda, por que a doença renal é ligada ao hipertenso e o que significa cistite crônica. Deus abençoe, vou ficar ouvindo no rádio. Um grandiosa boa tarde para todos. Boa tarde para você, abençoe você também, a todos nós, amém. Amém. Doutora Margarida Dutra, por favor. A hipertensão é a principal causa realmente que leva à doença renal crônica, a precisar de diálise. O rim é o enovelado de vasos e a hipertensão lesa esses vasos e leva à insuficiência renal. Então, por isso que é uma condição perfeitamente evitável. Se você é hipertenso, se você vai ao seu médico e controla a sua pressão, você não vai desenvolver insuficiência renal. Mas se você não usa a medicação regularmente, isso pode levar realmente a precisar de diálise. Essa é a principal causa hoje no Brasil. Cistite habitualmente é ligada à infecção urinária baixa, né? Uma infecção restrita à bexiga. Sim. Né? Tem fases maiores, de maior risco, claro. Né? Início da atividade sexual nos idosos, no homem mais pelo aumento da próstata, na mulher na menopausa, porque há algumas alterações hormonais e facilita a infecção urinária. A infecção urinária baixa não é causa de insuficiência renal. Agora, a infecção urinária alta, ou seja, pielonefrite, infecção nos rins, esse pode levar, principalmente se for associado à presença de cálculos, um quadro obstrutivo renal. Perfeito. Lembrando sempre aos nossos ouvintes, minha cara doutora Margarida Dutra, de que aqui se passa uma ideia de sintomas, se passa uma explicação conceitual de enfermidades, qualquer coisa, vá ao seu médico. O que a gente busca fazer aqui, eu digo sempre, o Mário Freitas, que é o âncora do programa, a gente diz sempre, a gente abre a porta do consultório. Daí em diante é você, o seu médico, a ansiedade do paciente. A ideia é abrir um espaço para tratar de um tema que habitualmente, quando se vê na grande mídia, no meio de comunicação, é 1 minuto.
né? Tem aquela coisa, nefrologia é isso, cuide do seu rins assim, mas conversar muitas vezes até o rádio permite que a pessoa converse com o médico mais tranquilamente, não é? Sem ser naquele momento mais difícil e, claro, sem ser aquela situação em que o paciente muitas vezes chega ao consultório e fica até inibido de fazer uma pergunta. Então, sempre ir ao médico, sempre fazer os seus exames. Mas vamos com a Beatriz, que está no bairro do Caminho de Areia, está na linha 1. Beatriz, boa tarde. Boa tarde. Seu nome é? Fernando. Esqueceu, é Mário? Não, Mário é o meu amigo que está todo dia com a gente. É o Fernando. É Fernando, tá, Fernando? Fernando Tudo de bom pra Cabuz. você. Pra você também, amigo. Não é porque eu tenho uma neta que ela fez todo, já passou médico, todo, e não pode nem trabalhar, tá com 22 anos, tá capaz de perder o trabalho, porque ela sente a dor do lugar do rins que ela tem, um problema no rins, que parece que o médico disse que ela tá com tem um rim maior ou menor, não sei. Então, ela já passou pelo médico, pediu uma ultrassonografia, e ela não amei encontrar, nem mandou se não tem, canto nenhum não existe. Agora tá assim. Vá pro rádio que a doutora Margarida Dutra vai... Quer fazer alguma pergunta, doutora? Não, tem serviços de nefrologia nos hospitais públicos, então ela pode procurar o Hospital Roberto Santos, Hospital Roberto Santos, o Hospital Ananeri e o Hospital Universitário Professor Edgar Santos, no ambulatório Magalhães Neto, que tem atendimento de nefrologia, além do que ela já falou também no Hospital de Irmã Dulce. Claro. E uma outra coisa que a gente também fala para os ouvintes, doutora, não se enganem vocês, as pessoas que não têm plano de saúde, que têm dificuldade, que buscam esse tipo de atendimento, mesmo que quem tem plano de saúde, os melhores planos de saúde tem que esperar, muitas vezes, tá? Mesmo quem tem conhecimento. Então, é persistir. A senhora falou de um local, ela falou de mais 3 locais. Então também se presta a isso, esse tipo de programa, esclarecer que muitas vezes a pessoa diz, fui naquele e não consegui, estou perdido. Não é o caso. Eu falo com Neuma, ela está na linha 3, está no bairro de Roma, e é a primeira vez que fala com a gente, não é isso, Neuma? É sim. A nossa saudação habitual aqui do programa para você, seja bem-vinda. Parabéns, parabéns, parabéns pra você. Ligue sempre, doutora Margarida Dutra, médica nefrologista, está à sua disposição. Obrigada. Doutora, é o seguinte, meu pai tem 86 anos. 86? É. Sim. Só que assim, ele não mora comigo, ele mora lá em Fortaleza. Pois não. E assim, a médica, ele está sempre acompanhado pela médica, e agora ela vai fazer um procedimento, botar um catétere. Com minha filha que mora lá com ele, talvez ele seja preciso fazer hemodiálise, certo? Então eu queria saber, assim, mais assim, aprofundado, entendeu? Por que e assim, ele diz que não precisa, porque ele faz xixi demais. Minha filha manda ele, vovô, vá tomar água, beba bem água, beba bem suco, porque a médica que fica falando para ele tomar, né? E aí ele fala, não, mas eu já faço xixi demais, eu não preciso tomar água. Então eu queria saber, assim, por que esse procedimento e por que, assim, se realmente ele vai ser preciso fazer hemodiálise. Porque, assim, como ele falou aí, quando se fala, assim, em fazer hemodiálise, a gente já fica assustada, né? Então, assim, eu estou muito apreensiva. Esse procedimento vai ser agora segunda-feira. E botar para catéter. E aí eu queria saber, assim mais aprofundamento. Valeu, entendido. A doutora vai lhe responder. Obrigado por sua participação. Ligue sempre, viu? Tá certo. Doutora Margarida Dutra. Neuma, certamente a médica que está cuidando do seu pai, seu genitor lá em Fortaleza, deve ter feito toda uma avaliação laboratorial. Então, ele deve estar com esses exames que denunciam a insuficiência renal, ureia alta, creatinina alta, tá entendendo? O fato dele ainda urinar não quer dizer que ele não tenha insuficiência renal. Aliás, os diabéticos chegam ao estágio, mesmo urinando, eles precisam de diálise. Porque mesmo pouco que, vamos dizer, o que urina não consegue eliminar as substâncias tóxicas.